Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Este vai ser o nosso primeiro programa de 2017, um ano que vai ser um ano decisivo e importante em várias frentes. Há algumas eleições importantes à nossa espera. Mas, sobretudo, estamos a viver momentos de mudança. Essa mudança vai tomar corpo com a chegada do novo presidente aos Estados Unidos, Donald Trump, e com a percepção de que naquilo que nos últimos 2 séculos, sobretudo, se chamou o Ocidente, há um ambiente de alguma crise e de alguma perda de influência. A relação privilegiada Estados Unidos-Reino Unido, há muitas pessoas que a veem também em crise, o eixo atlântico também a passar por dificuldades, não se sabe bem exatamente o que é que pode vir a suceder à NATO se o novo Presidente dos Estados Unidos levar por diante algumas das coisas que disse na campanha. Ao mesmo tempo que isto sucede, há também a noção de que noutras regiões do planeta estão a emergir potências, talvez a mais importante de todas é a China. Durante a maior parte dos tempos históricos, a China foi a grande potência mundial. Deixou de o ser apenas durante períodos relativamente curtos, durante talvez o Império Romano, em que teve lá um grande concorrente na bacia do Mediterrâneo e, sobretudo, nos últimos 500 anos, quando o Ocidente se tornou, de facto, dominante. Mas há 500 anos, pouco se poderiam imaginar que aquilo que vinha a seguir era a hegemonia de uma parte pequena da humanidade e relativamente atrasada, que era esta Península Europeia, muito dividida, com muitos povos diferentes, com muitas guerras intestinas, mas que de facto veio a dominar o mundo. Talvez estejamos a chegar a um momento onde isso é posto em causa, até pela própria dinâmica interna dos nossos países, dos países onde vivemos. Achamos que este tema, que é um tema muito antigo, já se fala dele há pelo menos um século, desde o Spengler e da decadência do Ocidente que se fala disto, é um tema que era bom para iniciarmos o 2017. Já me engano, quando nós falamos do Ocidente, falamos de quê? Houve uma altura em que se achava que se falar do Ocidente era falar de cristandade, mas hoje em dia falar do Ocidente é falar muito mais do que isso. Ocidente é sempre uma expressão relativa. Ocidente e Oriente. Depende da centralidade do ponto de referência. Mas, em regra, e se analisarmos a sequência das coisas, o Ocidente é algo que se define desde logo na cisão do Império Romano e depois na cisão do cristianismo, uma no século IV, outra no século XI. E isso marca, de uma forma definitiva, aquilo que depois se vem a passar na Europa. Mas a Europa, tal como constituída pela sua herança clássica, pela sua herança cristã, renascentista, iluminista, quando se projeta, cria o Ocidente. A noção do Ocidente é maior do que a noção da Europa, porque engloba também projeções da Europa, quer por via imperial, quer por via colonial, em especial em relação às Américas, à América do Norte em particular, mas também em relação a partes da Oceania, a Austrália, a Nova Zelândia, onde colonos europeus fizeram aí países relevantes e importantes. Com o mesmo tipo, digamos, com o mesmo tipo de cultura, sobretudo. Sim, com o mesmo tipo de cultura, com o mesmo tipo de religião. E no caso também. da religião temos que ver que se é certo que o catolicismo tem uma predominância, mas também o protestantismo tem que ser agregado a esse conceito, já não tanto a ortodoxia, mas o catolicismo e o protestantismo da Reforma. E depois também, como diz, as instituições, a cultura, os modos de vida, a própria organização económica. E tudo isso tem uma reorganização depois da Segunda Guerra Mundial com o confronto leste-oeste. É certo também que a noção do Ocidente, para além dessa grande linha divisória política, geopolítica, estratégica, geoestratégica,
com o que é o Bloco Soviético e os seus aliados, tem muito outras linhas de fratura, porque o Ocidente é certo que se contrapõe a Médio Oriente, a Sudeste Asiático, a Extremo Oriente. Sim, são sempre visões também, eurocêntricas, digamos sim, assim. Sim, e culturais. E também se contrapõe à própria Porque África do Norte, à África A subsaariana. China chamava-se a si próprio Império do Meio. Portanto, era Certo, porque ainda havia algo para lá. Havia o Japão. Tudo é relativo em termos da localização. Mas desde a Segunda Guerra Mundial para cá, basicamente a noção do Ocidente está estruturada por uma organização da Europa, favorecendo a sua união e integração em parte da Europa, e numa aliança com os Estados Unidos e o Canadá. E depois tecendo alianças com um outro país na América Latina, quando possível, um outro país em África, mas pouco, na Ásia e na Oceania. E temos que ver que a própria Coreia do Sul e o Japão, de um certo modo, embora sendo do Oriente, participam nesse espaço e nessa comunidade. Ora, os valores desse Ocidente, do ponto de vista do consenso político para o funcionamento das instituições, do consenso para a organização do funcionamento da economia, do consenso quanto àquilo que é a discussão das opções e das perspectivas culturais, tudo isso hoje está um pouco minado e está erosionado. E erosionado e minado por quê? Por um lado, porque aparecem potências emergentes, fortes, umas com localização geográfica e com capacidade militar e com história, que não aceitam a sua integração no Ocidente. É o caso da Rússia, é o caso da China, é o caso da Índia. Outros A países... Rússia é um Rússia é um caso a discutir. Sim, mas paradoxal. vamos ver Até depois. porque a Rússia, durante muito tempo, o seu sonho era fazer parte. Sim, mas hoje a Rússia não resiste à tentação de procurar criar atrições, de procurar criar correntes doutrinais clientelares, de procurar intervir no debate do que era o Ocidente, favorecendo certas linhas de argumentos. Exatamente. E não há dúvida de que a cultura política tradicional do Ocidente, que mantinha o Ocidente ligado, hoje está fraturada, porque na própria Europa, o Reino Unido sair da União Europeia, as orientações políticas de governos como o polaco ou o húngaro, correntes políticas como a Frente Nacional em França e outras nos países Mas nórdicos. isso, Jaime, desculpe, isso é outro Ocidente, é outra versão do Ocidente que existiu sempre com o outro. Mas é uma versão que põe em causa o que foi o desenvolvimento do Ocidente nas últimas décadas, 40 anos, ou 50. liderado por uma cultura liberal-democrática Exatamente. e por uma economia de mercado. E essa é uma por cultura uma nacional, noção de dever, religiosa e por uma noção de dever, de contribuição para a existência de uma arquitetura internacional. do internacionalismo liberal chamado, que eu acho que está também a acabar. E nos Estados Unidos, essa cultura, com a eleição de Trump, Também está posta em causa. sofre uma tremenda Exatamente. machadada. Exatamente. Ou seja, poderá dizer-se, vai o Ocidente ter uma nova versão? Ou está partido. É esta versão do Ocidente exatamente. a ressurreição de tendências que já existiram, Exatamente. que se realizaram no passado por outra forma, ou é esta situação do Ocidente uma situação que se caracteriza paradoxalmente por o Ocidente do seu interior estar a liquidar ou a desistir ou a contribuir para a decadência
do que até aqui foi o conceito do que até Ocidente. aqui, Já não desde são só quando? os adversários. Desde quando? Que é o Muito problema. desde a Segunda Guerra Desde a Mundial. Segunda Guerra Mundial. Muito desde a Segunda Mas Guerra é que, Mundial. quando nós falamos do Ocidente, falamos de facto de algo que vem mais de trás do que a Segunda Guerra Mundial. É que esse Ocidente também renunciou em parte. E aí podemos, talvez possa dizer, e eu fazia-lhe esse desafio, que era contrastar, porque nós temos uma segunda metade do século XX, mas temos uma primeira metade do século XX. Exatamente. E nessa primeira metade do século XX, se quisermos, o Ocidente para o qual nós olhamos com orgulho na segunda metade do século XX, é um Ocidente que tem muitos dos seus voos ancorados na chamada anglosfera. Sim. E essa anglosfera nem sempre foi vista, tinha uma grande tensão com o resto do Ocidente, com o Ocidente continental. José Manuel, por exemplo, vamos lá ver. O que é que neste Ocidente, neste de que estava o Jaime Gama aqui a falar, por exemplo, há algumas características deste Ocidente. Por exemplo, este Ocidente hoje é laico. É laico, quer dizer, a Europa Ocidental está muito descristianizada, embora tenha feito uma tradição política de valores cristãos, numa certa versão, O cristianismo na civilização ocidental está integrado no direito público e no direito privado. E na própria cultura, digamos que... Mas aqui há um ponto que eu às vezes costumo dizer que os 10 mandamentos estão traduzidos nas nossas leis fundamentais. Sim, é o índio, exatamente. Agora, é assim isso. Agora, aqui há um ponto que eu acho que é importante. Em termos de ciclo histórico. Para já, a questão do Ocidente é uma questão que, por exemplo, no país que é sempre o país de partilha entre Ocidente e Oriente, que acabou por ser, isso vai deslocando, mas, por exemplo, foi a Alemanha nos anos 20, 30, é muito curioso, porque há uma fortíssima corrente, que depois tem, por exemplo, os chamados nacionais bolcheviques, que são muito contra o Ocidente, quer dizer, eles acham que a verdadeira Alemanha, aliás, a própria componente prussiana, era exatamente a ligação à Rússia. Os nacionais bolcheviques, por exemplo, são muito importantes, porque acham que a cultura ocidental é a cultura francesa e o individualismo inglês, e que são formas decadentes que agridem muito. Sim, a cultura francesa é a que vem da nação alemã, do iluminismo, a cultura... Exatamente. E a cultura do iluminismo francês, não é? E Portanto, a inglesa são de comerciantes. E aqui há uma coisa que eu acho que é importante, porque, a propósito, eu penso que já há tempos aludimos a isso, mas acho que vale a pena agora voltar a pôr essa questão, que é o seguinte. O Hobsbawm, no famoso show curto século XX, não é? A Idade dos Extremos, Hobsbawm, de certo modo datou o fim do século XX, de 1990, do fim da União Soviética, do fim da Guerra Fria, etc. Portanto, começou em 14 e acabou aí. E eu acho que está a acabar agora o século XX, porque houve uma tentativa, primeiro, eu acho que o século XX, uma das características, é uma idade de ideologias e de revoluções. E de respostas de ideologias e de respostas de outras ideologias e de revoluções ou contra-revoluções a essas primeiras revoluções. Mas não é um tempo de nações, ao contrário do que passou... Não, é um tempo de grandes ideologias. Exatamente, de ideologias cosmocráticas, que têm a pretensão. A primeira foi, de facto, a Revolução Bolchevique e a tentativa de alargamento, digamos, primeiro à Europa e depois ao mundo, e que eu acho que deu exatamente as reações tipo do fascismo, o próprio nacionalsocialismo, toda uma leva de regimes autoritários ou ditatoriais, uns mais conservadores e religiosos, outros menos, mas que de facto aparecem também muito e sobretudo como uma reação de facto a essa tentativa, digamos, da internacional comunista, etc. Isso, de certo modo, fecha com a Segunda Guerra, a aliança das democracias ocidentais ou capitalistas com a União Soviética, contra o eixo, não é? E depois há uma segunda competição entre ideologias também cosmocráticas, não é? Porque cada um, quer dizer, a União Soviética procurava impor a sua ideologia ao resto do mundo e os Estados Unidos procuravam, de certo modo, também impor essa ideologia. Os Estados Unidos ganham a guerra, os Estados Unidos e o Ocidente chamado ganham a Guerra Fria, e eu acho que há uma terceira tentativa, que é do internacionalismo liberal, e exatamente de impor também esse modelo, e que falhou agora claramente, até porque falhou porque próprias potências, digamos, que carregavam com essa missão, mudaram. Estão a desistir Mudaram. Quer dizer, ideia. o Trump diz claramente, não vamos mais
fazer coisa em países que não conhecemos para criar alternativas que a gente também depois não sabe e mexer com elas, portanto, de certo modo, desiste disso. A Inglaterra, com a saída da União Europeia, é uma forma, os ingleses, aliás, honra-lhes seja, nunca quiseram impor o modelo deles em lado nenhum, praticamente. Quer dizer, usavam um bocadinho a retórica, mas tinham a noção que aquilo era para eles, era o que eles queriam. E nós vamos ter, talvez, com a eleição em França, penso que o do Fillon ou da Marine Le Pen, que não é tão líquido que seja mas quer dizer, com um deles, qualquer que seja um deles, também vamos ter mais um. Ou seja, vamos ter os 5 Estados, os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança. Nenhum deles, o que é característica interessante? Eles têm modelos diferentes internos, mas nenhum agora vai ter pretensões de impor o seu modelo a ninguém. Quer dizer, a Rússia penso que faz ali uma certa cortina defensiva, portanto favorece um bocadinho os Estados que são nacionalistas, têm uma certa tolerância pelo autoritarismo, que, enfim, aquele modelo que também foi criado internamente, a questão religiosa, uma certa ortodoxia de costumes, etc. Tudo isso, a Rússia está nessa linha, mas não está a querer exportar o modelo. A China também, tanto quanto vemos, não está a querer exportar o modelo. Os Estados Unidos, pelos vistos, com a administração Trump, pelo menos ele foi dizendo que não vão exportar o modelo. E os Estados Unidos e a Grã-Bretanha e a França não estão em condições de exportar modelo nenhum. Não é? Portanto, temos uma coisa curiosa, que eu acho que é um regresso, sem abusar do tempo histórico, mas acho que é um bocadinho um regresso ao mundo ou à Europa pré-Grande Guerra. Ou seja, onde cada modelo era... O que não é maravilhoso. O que não é maravilhoso, pode mesmo ser trágico. Eu vou introduzir aqui vou introduzir aqui uma coisa que devo dizer que me deixou um bocadinho perturbado esta semana, uma notícia de Londres, numa universidade londrina, numa escola de Londres, uma escola de estudos orientais. Sim. A Associação de Estudantes pretende tirar do currículo Platão e Kant para os substituir por filósofos orientais e africanos e acabar com o legado do colonialismo. Estamos a falar em Londres e de estudantes ingleses, não apenas de estudantes que vêm de outros países estudar em Inglaterra. E isto aqui já não estamos a falar de líderes políticos, estamos a falar de questões que são culturais. Até porque são filósofos contraditórios, de certo modo. Claro, não, estes são aqueles que foram usados como exemplo de grandes expoentes da filosofia ocidental. Digamos, um fundador, no tempo dos gregos, onde vamos sempre buscar as raízes. Outro, um filósofo que até a ideia da paz universal e eterna representa um bocadinho este mundo. E isso é uma batalha que não está resolvida. Digamos, há uma discussão, porque, entretanto, o governo acha que as universidades devem satisfazer os estudantes, curiosamente um governo conservador, a universidade não está com vontade nenhuma de tirar isso do currículo. Mas isto é um debate que chegou a pontos que nós achávamos inimaginável. Mas isso é outra manifestação. Eu acho que essa não tem a ver com os putinos e com coisa. Essa tem a ver com... Isso tem a ver com a cultura. Essa tem a ver com o politicamente correto. Não é só com o politicamente correto. Acha que é só o politicamente correto? Não é só o politicamente correto, mas é uma espécie de pedir desculpa histórico a outras... Quer dizer, é aquela coisa de... É que é exatamente o contrário. Inventar filósofos onde não existem, por exemplo. Mas isso eu acho que é uma forma de politicamente correto. É uma forma de pedir uma certa renúncia a uma herança que exatamente é vista como uma coisa colonial e imperial. É como aquela coisa que agora toda a gente pede desculpa pelas coisas que é uma coisa... Também pode ser por um interesse, sim, digamos... mas banir o Kant e o coisa, apesar de tudo, faz banir é errado, mas o interesse pelos outros pode revelar como até aqui uma banir ao Camilo Castelo Branco da literatura. Em relação a querer saber o que são esses países. Por exemplo, ainda outro dia me diziam que numa das melhores universidades americanas os estudos sobre os pensadores ocidentais hoje são o grande pedido, o grande empenho de todos os estudantes chineses e indianos, que querem vir conhecer o que é o pensamento ocidental, o que é Platão e o que é Kant. É paradoxal. Os da Universidade Inglesa, mas os chineses e os indianos vêm aos Estados Unidos para os estudar. Porque esses sentimentos, aliás, a gente viu isso aqui há uns anos. Mas isso tem muito a ver, temos este ponto, que é um ponto cultural, tem muito a ver com aquilo que
precisamente há um século, escrevia o Spengler na sua decadência do Ocidente, porque não era uma decadência ainda, na altura era completamente dominante, os impérios eram dominante, aliás, mas a percepção... Ele falava era de uma decadência cultural. Aliás, a Eu percepção... não estou a subscrever a tese Não, dele, mas estou a percepção, aliás, recordá-lo. é muito interessante, porque o livro do Spengler, o primeiro volume foi publicado, se não estou em erro, em 1912, Antes da guerra. e depois o outro saiu mais tarde, já depois da guerra. E é muito interessante, porque o Scott Fitzgerald, no Great Gatsby, põe aquele personagem, o marido enfim, daquela por quem o Gatsby se apaixona. A Daisy, o marido da Daisy, ele não se chama o Spengler, leu um livro que é exatamente sobre a decadência do Ocidente e ele está nervoso, é uma espécie de Donald Trump antes do tempo, porque é um homem muito rico, mas está preocupadíssimo exatamente com a questão da raça branca perder o seu papel e faz exatamente esse discurso. O livro do Spengler, depois é curioso, o livro primeiro teve pouca divulgação, mas bruscamente, por volta de 1923-24, de repente tornou-se uma coisa lida e chegou aos 100 mil exemplares na Alemanha, quer dizer, portanto tornou-se bruscamente portanto, esse tipo de meditação, eu acho que agora como estamos no centenário da Revolução de Outubro, eu acho que faz sentido, porque a Revolução de Outubro abriu aquilo que a Revolução Francesa tinha aberto na sua época, que é porque, por exemplo, a Revolução Americana e a Revolução Inglesa, os ingleses e os americanos não quiseram exportar os modelos. A França quis. A França de 93 quis exportar o modelo. Até porque entendeu isso como uma forma também de domínio da própria França. Aliás, até depois foi isso que veio a acontecer com Napoleão. Mas agora, a União Soviética queria efetivamente implantar o Trotsky, porque não sei o quê, o Stalin por outras razões, mas queriam efetivamente, enfim, comunizar o mundo. Os fascismos não chegaram a isso, mas também avançaram um bocadinho nisso. A democracia quis, de facto, isso, quer dizer, e venceu a Guerra Fria, o modelo ocidental democrático. Venceu a Guerra Fria, ou melhor, venceu a Guerra Fria derrotando o Bloco Comunista, mas não conseguiu impor globalmente o seu modelo. Pronto, que era o objetivo, que eu acho que tudo, bem ou mal... Quer dizer, houve uma maré alta que parece agora está no refluxo. Não, a questão é essa. Essa maré alta está apenas no seu momento de refluxo ou se estamos numa fase... Eu acho que mudou o paradigma. Voltamos muito às culturas, voltamos muito a um mundo, pondo as coisas assim, ou aliás, pondo o tema entre ideologia e realpolitik, eu acho que definitivamente é sempre difícil de falar, dizer definitivamente, mas neste momento os Estados estão muito mais preocupados com uma linha de realpolitik, cuidar dos seus interesses, regresso de coisas de tipo proteccionista, até pela própria... E os próprios Estados democráticos chegaram a isso porque eu acho que houve exatamente, ou por erros nas intervenções, ou porque a globalização atingiu fortemente uma parte das suas classes populares e médias, não é? Os votos deixaram, quer dizer, por exemplo, este caso, vamos ver o caso francês vai ser um caso muito interessante. Porque saíram sondagens, já agora. Na primeira volta, Marine Le Pen continua a aparecer à frente, o que não surpreende, já está assim há muito tempo. Tem um bloco certo. Tem um bloco certo, à volta dos 25%, 26%, 27%. E na segunda volta, ao contrário do pai, que quando disputou a segunda volta contra o Chirac, em 2002 teve 19 contra 80, ou 20 contra 80, ela chega aos 37%, 38%. Contra o Fillon. Mas se for contra um candidato de esquerda, ela ganha. Acho eu. Contra o Macron? Mesmo como eu acho, quer dizer, ou pelo menos é altamente duvidoso. Agora, se for um candidato claramente da esquerda, socialista ou comunista que passe à segunda volta, ela aí ganha. Porque uma parte da direita, com o tradicional e não sei o quê, vota nela, a outra abstém-se. E, portanto, ela aí ganha. Mas, quer dizer... Sendo que, curiosamente, mais uma vez, estamos perante uma figura... E isso passa pelo interior da própria Frente Nacional, em que há uma tensão entre, novamente, agora são dois Le Pen, mas duas Le Pen, ela e a sobrinha. A sobrinha é mais conservadora. A sobrinha é mais conservadora, religiosa, portanto, que é aquilo que ela não é, porque ela é associada. Exatamente. Portanto, por exemplo, nesse aspecto das coisas sexuais e não sei o quê, aliás, o Jean-Marie Le Pen dizia que se transformou num partido
Enfim, ele usou de uma palavra um bocadinho mais forte de homossexuais. Não, ele usou uma palavra bastante mais forte. Não vou aqui também dizer, porque não vale muito a pena. Mas quer dizer, portanto, isso, lá está, porque por um lado é uma cultura laica, progressista, nessas matérias, e depois com aspectos socializantes, mas fortemente socializantes, proteccionistas, mas, etc. digamos, aí não há grande novidade se nós olharmos para os partidos Sim. parecidos da primeira metade do século, sim. não é? Quer dizer, Sim. isso está nos programas dos partidos fascistas. Mas era muito, mas aí muita coisa era a retórica mais que outra coisa. Quer dizer, Sim, depois houve alianças, digamos, a quer retórica dizer, e depois houve o alianças. Hitler chega ao poder, não tem apoios até chegar ao poder, é um mito que foi apoiado pelos grande capital, não foi. Praticamente os apoios começam quando ele chega ao poder, mas depois mexe muito pouco nos interesses. Quer dizer, é uma economia dirigida politicamente, mas que não toca nos interesses dos grandes grupos. Aliás, aquele William Manchester, naquela biografia dos Krupp, aquele livro dos anos 60, acho que 50, ele conta uma história que é impressionante. Quando os americanos chegam a Essen, à casa do Krupp tinha em casa, a criadagem do Krupp tinha mais de 100 criados em casa, e eram alemães, quer dizer, não eram propriamente, nem eram filipinos, nem eram cabo-verdianos, eram Agora, alemães. Nem era o Dom Tondé. Quando o Jaime Nogueira Pinto diz, e bem, que no Conselho de Segurança vão ser todos iguais, isso significa, em primeiro lugar, o reconhecimento de que há um dos campos que se dissolve, praticamente, que é precisamente o campo do Ocidente. Pois. Isso é um dado novo. Em que medida isso vai contribuir, esse policentrismo, Sim. para um Sim, mundo sim. mais estável, Sim, é muito complicado. para uma ordem internacional previsível, ou, pelo contrário, vai favorecer aqueles que agirem mais expeditamente. Exatamente. E a verdade é que, por exemplo, a China, em relação ao mar da China, tem uma política. E uma política que não é só um conjunto de declarações, é um conjunto de atos com suporte militar. Sim. A Rússia Uma política que tem também décadas, tem décadas, não há como... Nós podemos querer fechar os olhos à política externa de Putin, mas a política externa de Putin já anexou a Crimeia, a Ossétia e a Abcásia, intervém em metade da Ucrânia, tem uma pressão continuada sobre os Bálticos Sim. e tem, Sim, através de e na uma Moldova, rede na de Moldova. comunicação em blogs e em sites, uma influência que não tinha no debate sobre as questões externas. E em relação à Síria, conseguiu fazer excluir toda a Europa e os Estados Unidos e criar uma aliança com a Turquia e com o Irão para tratar da questão síria. Portanto, nós estamos numa etapa da vida internacional em que o que era frequente haver Da parte do Ocidente. como organização de um dos campos internacionais se desintegra aparentemente. Mudou. E dentro da União Europeia, quando ainda há uns que continuam a falar sozinhos mais Europa, mas a realidade é que o que se verifica cada dia é menos Europa. Menos Europa, exatamente. E na relação transatlântica também menos Estados Unidos, porque os Estados Unidos dissolveram o seu compromisso internacional clássico. Isto acontece um pouco porque o campo republicano nos últimos anos era o apoio popular a uma política endossada pelos grandes grupos que beneficiavam da globalização, da exportação sofisticada, da alta tecnologia. Esse campo eleitoral dissolveu-se quando Trump foi reconstituir o eleitorado republicano com marginalizados sociais, com uma parte aqueles eleitoral que sofriam. democrática. Sim. Com, O campo democrático deixou de ter uma palavra para o universo laboral. Laboral branco. E passou a ter As segmentos minorias, de exatamente. discurso para uma coleção de minorias, não sendo capaz de construir um discurso nacional. Exatamente. Integrador. Exatamente. É o grande erro do governo. Na Europa também, Blair, Schröder
a erosão do campo social-democrático é também uma realidade. E a erosão do que eram, correspondentemente, os partidos cristãos-democratas saídos da Segunda Guerra Mundial, que hoje são um bocado disputados por partidos identitários, nacionalistas, populistas, partidos liberais radicais, e pelo aparecimento de outras correntes e movimentos que lhes curto-circuitam o discurso clássico. E os próprios partidos comunistas também tradicionais, com o fim da União Soviética, talvez com exceção do português, também desapareceram. Estão muito reduzidos, mas entre os social-democratas e esses comunistas residuais aparecem grupos radicais que conseguem ir buscar apoio em segmentos populacionais que também são segmentos a que o modelo de sociedade não deu uma integração plena, nem para os quais encontra uma perspectiva de futuro, uma expectativa construtiva, uma esperança. E eu já deixe-me ver um bocadinho, enfim, não é propriamente a minha paróquia, mas eu vejo que as pessoas que estão, enfim, que estão mais ligadas, de facto, a esses valores do internacionalismo liberal, etc., a meu entender, estão a reagir mal, porque em vez de procurarem ver onde é que estão os maus, estão numa espécie de demonização das alternativas e demonização até daqueles que vão atrás das alternativas. Quer dizer, eu acho que isso não está a contribuir nada para melhorar a situação. É a reação típica de uma elite quando entra num processo deixou de perceber o mundo. Auto-implosão. Exatamente, é a Maria Antonieta, corte com a realidade. Dizer, tenho fome como croissants. Não é? Isto é um bocadinho. Eu leio com atenção essas coisas, mas não é só aqui. Enfim, aqui nada me admira. Mas na maior parte, noutros sítios mais responsáveis, eu vejo esse discurso, que aliás... Esse discurso, o debate sobre isso, por exemplo, nesta semana, era muito comum nos Estados Unidos. Dizer, atenção, entre pessoas que diziam, bem, isto é culpa tudo daqueles descamisados, para não lhes continuar a chamar... os grunhos. Os grunhos, vamos chamar os grunhos, e os outros que dizem, atenção, não, há aqui uns problemas que nós temos no fundo, exato. Eu acho que há. Temos que, quer dizer, se queremos recuperar o eleitorado, não podemos dizer mal apenas dos populistas, temos que perceber a quem é que votam nos populistas, não é? E quais são as razões de fundo. Agora, o grande problema é que não há ainda resposta para isso. O grande problema é que não há resposta para isso, no sentido de não há resposta para isso, porque o que as pessoas se habituaram é algo que hoje é difícil de lhes prometer, isto é, uma coisa tão simples como os seus filhos vão ter uma melhor vida. A próxima geração vai ter uma melhor vida que esta geração. Portanto, os políticos já não são capazes, se prometerem isto, se calhar estão a mentir, e ao mesmo tempo, se aplicarem as políticas que lhes são pedidas, as coisas ainda são capazes de piorar, não é? Que depois, portanto, se, por exemplo, a Le Pen e o Trump disseram vamos fechar a indústria automóvel. Automóveis aqui só os feitos cá em casa. Não estou a ver, de repente, os franceses a ficarem melhores se acharem de ter Mercedes e os americanos a ficarem melhores se acharem de poderem importar em BMWs ou carros japoneses. Mas aqui há uma outra coisa que eu acho que é muito... sou muito crítico disso há muitos anos. Quer dizer, eu acho que houve uma redução, neste mundo euro-americano, houve uma redução da política às questões económicas, às questões de repartição de renda. E, portanto, curiosamente, por uma convergência entre aquilo que seria um bocadinho... Um bocado por causa do fim da história. Não, mas seria um bocadinho uma tradução de coisa marxista, quer dizer, que a economia é a mãe de todas as coisas. E tudo são de facto epifenómenos da economia, das classes e da repartição da renda e tudo isso. Por um lado disso. E por outro lado, um certo espírito do capitalismo americano também teve sempre um bocado esse reducionismo. E é evidente que isso, em épocas de grande crescimento e desenvolvimento económico, até pode ser a tal coisa. Mas agora vive-se melhor, você está a viver melhor, os seus filhos estão melhores, isto vai cada... Mas em épocas que isso não é compatível, não funciona, é evidente que tinha que haver uma crítica profunda. Primeiro uma experiência de alternativas dentro do sistema, e a partir de uma certa altura, que é o que está a acontecer, as novas forças políticas, e todos nós sabemos a dificuldade que há em criar forças políticas novas,
é muito complicado, sobretudo quando não há uma internacionalização, não há outros Estados a apoiar. E estas forças são forças endógenas, quer dizer, todos estes movimentos, os movimentos, enfim, nacionais, religiosos, na Polónia ou na Hungria, os movimentos tipo Front National, são coisas endógenas, nasceram não tiveram influências, não tiveram o KGB ou o CIA, não sei o que, a financiá-los, antes pelo contrário. E, portanto, há aqui também um outro regresso à dimensão nacional, que eu acho que também não foi contemplado pelas tais elites, porque fizeram do nacionalismo o inimigo principal, quer dizer, não viram que, de facto, a nação, primeiro a nação e o nacionalismo são coisas um bocadinho diferentes, mas não viram que a nação era um valor político importante e identificador e cultural, e tinha, quer dizer, não era necessariamente, a nação não era necessariamente o Hitler, mas foi reduzido, fez-se essa redução, e agora, quer dizer, é o demónio que sai, que se expulsou pela porta, entrou pela chaminé. Mas há uma grande confusão e há uma ausência de perspectiva. E a circunstância de a ordem internacional não ter um poder dominante. Exatamente. É um fator de instabilidade, é um fator de tensão, é um fator gerador de guerras. Sobretudo depois de ter tido durante muito tempo E a decadência e a desarticulação desse sistema vai ter consequências muito negativas, porque vai provocar ambições de áreas ou agentes regionais, ou fatores regionais, que até aqui eram inibidos e que agora vão procurar expandir o seu horizonte de ambições. Mas desculpe, deixe-me só chamar a atenção. Mas também temos que entender uma coisa. Mesmo durante essa ordem, quer durante a Guerra Fria, quer no pós-Guerra Fria, nós, por exemplo, tivemos em África os piores massacres, os piores conflitos foram depois do fim da Guerra Fria. Foram exatamente numa época que havia potências, os Estados Unidos, a Europa, mas que não ligaram absolutamente nada. Quer dizer, os ruandenses mataram-se à vontade, ninguém quis saber. Quer dizer, tudo o que saiu do centro, ninguém se preocupou. Uma das ideias e projetos que é afetadíssimo no momento atual é da Europa. A própria União Europeia atravessa uma crise endémica. Claro. Aliás, a Europa liderada por Juncker e Martin Schulz é irrelevante. E na dificuldade do momento atual, a Europa ser também capaz de gerar lideranças melhores era um imperativo da situação existente. Porque é fraco, é pequeno, é pobre. E outros países têm estratégias nacionais. E é difícil visualizar hoje qual é a estratégia nacional americana. Pois. É difícil de visar qual é a estratégia nacional francesa ou alemã e muito menos uma estratégia europeia. Enquanto países como o Irão, a Turquia, a China, a Rússia têm estratégias nacionais. Sim, isso percebe-se claramente. A Índia é, paradoxalmente, um dos países mais interessantes desse ponto de vista, porque é um país gigante que está a crescer, vai ter a maior população do mundo em 2050, mas é um país que não tem uma política externa. Pois não. É estranho, porque é um país, porventura, que perdeu anos da sua existência a digladiar a contratualização de vários segmentos regionais dentro de si próprio. Eu acho que ainda mantém esse problema, não é? O que uniu a Índia foi o colonialismo britânico. E foi o exército, exatamente, que ela herdou do colonialismo. Exército feito por colonizador. A Índia é um gigante sem visão sobre a vida internacional. Mas, apesar de tudo, não tem visão sobre a vida internacional, mas tem uma visão muito clara sobre os seus interesses regionais. Agora começou a fazer uma marinha, por exemplo. Defensivo. Sabe quem são os seus inimigos. Mas, por exemplo, não tem uma política sobre a África. Não tem uma política na relação com os Estados Unidos. Não tem uma política na relação com a Europa. Mesmo com a Rússia não tem uma política. Exatamente, mesmo com a Rússia foi uma coisa. Houve uma altura em que podemos dizer que no tempo dos não alinhados que havia uma preocupação o debate sobre política externa, movimento, não é? O debate sobre política externa não tem lugar na vida política indiana.
a Índia não procura interlocução internacional Até porque proporcional vive também até ao seu espaço e à sua dimensão. Mas no meio disto tudo, há alguns países que não têm, que nós muitas vezes não colocamos nesta equação e que podem vir a desempenhar, quer dizer, ficam muito órfãos com a falta dessa ordem, digamos assim. Sim. O Japão é um deles, claramente, que tem de repente uma posição nova e o qual também está... enfim, Mas o Japão tem um governo que eu acho que está, tem um de governo certo modo, consciente disso. mas não tem, E que sobretudo... até pelos valores Mas está a olhar ideológicos ali que tem, pelas não está suas mal para agora, proximidades. para esta época. Mas depois temos, por exemplo, países como O Canadá. o Canadá, como a Austrália, como a Nova Zelândia, que são países que ficam completamente órfãos de uma ordem internacional destas. Totalmente. Sim, Sem tinham a ancoragem. cabeça Não é? americana sempre ali, não é? No fundo eram as coligações dos anglo-saxónicos brancos, que são Iraque, quer dizer, são aqui. Eu acho que há um teste sempre muito interessante que é ver, os Canadá não, mas é quem vê, quer dizer, quando é preciso chegar-se à frente, quem se chega à frente. Por exemplo, normalmente a Austrália, chegavam sempre, no Vietnã, etc., pagavam o imposto de sangue quando havia problemas, não é? E depois há o fator, não esqueçamos, o fator Islão. Claro. É certo que Islão quer dizer muito e não quer dizer Não nada. quer dizer nada. Porque Islão, se é certo que se recorta face ao exterior e fala sempre desse recorte, mas depois aplica toda a sua energia combatente a destruir-se a si mesmo. Exatamente. Nas querelas internas. Exatamente. Mas é um fator É um fator e com tem relevância. Talvez, desse ponto de vista, o fator mais perturbador para a nossa discussão de hoje seja aquilo que o Islão está a provocar dentro da Europa. Digamos. Claro, este Isto terror nos subúrbios da disseminado. Europa, em algumas cidades da Europa, exatamente. não apenas pelos atos terroristas, mas por outra coisa, por algo que é o mal-estar que se sente, por exemplo, em subúrbios inteiros, em cidades inteiras, que de repente deixaram de ser bem aquilo que eram. Já Claro. não estou a dizer que deixaram de ser francesas ou inglesas ou alemãs. Claro. Deixaram de ser o que eram. E as Claro. pessoas, os nacionais, Reagem os nativos, digamos identitariamente, assim, exatamente. sentirem-se mal lá. Isso tem naturalmente relação com a subida eleitoral de certos partidos. Claro. Mas estamos perante, se quisermos, eu diria o pesadelo do último livro do Lubeck, sobre daquele último romance. Mas que, aliás, que era um romance um muito pesadelo que depois, no fim, se tranquiliza. Aliás, eu acho que mas tranquiliza por o rendição. livro O livro chama Submissão, não é? É submissão, mas o livro, eu acho que o livro, como todos, o Beck tem coisas de grande fogo e de grande... Este desiludiu, sobretudo, porque ele depois dá a impressão que não arranja um fim para aquilo e fez o que acontece, aliás, às vezes com bons filmes, em muita coisa, que é, de repente aquilo estava tudo muito bem lançado, mas ou porque não teve paciência, ou não teve engenho, ou coisa, o fim é um bocado mole, ou então é exatamente essa sugestão. Porque há uma rendição, tranquila e que não há uma tragédia, não é? Sim. Primeiro parece que vai haver uma grande tragédia. Aliás, nesse aspecto, até pode haver exatamente um jogo, um jeu de mots com o título, porque a submissão é isso, normalmente é tranquila, não é? Que é o que ali... Portanto, agora, lá está, este terrorismo esporádico, mas ao mesmo tempo que está sempre presente, porque a gente, qualquer dia já estamos habituados, já nem vamos ligar, mas tem também, por exemplo, até no aspecto securitário, tem aspectos também muito complexos e que vai, de certo modo, também sabotando e tocando, por exemplo, o aspecto exatamente das liberdades públicas. Pois, isso era o ponto que eu ia levantar, e aqui nós estamos a aproximar-nos do fim. Isso é um ponto, quer dizer... Até que ponto é que estão preocupados com isso? Porque não é só o problema, digamos, nós hoje em dia, qualquer um de nós vive rodeado de máquinas que cada vez podem estar a espiar. Não digo que nos estejam a espiar, mas onde tudo fica registado, não é? Onde tudo fica registado. Onde tudo fica registado. Enfim, qualquer um dos nossos telemóveis sabe onde é que nós moramos. Sabe onde é que nós moramos. E nós não lhe ensinámos, nunca dissemos onde é que morava. Mas ele sabe onde é que nós moramos. Não só onde nós moramos, onde nós estamos a cada momento. Sim, ele sabe onde é que nós estamos em cada momento. Exatamente. Mas se nós agora sairmos daqui eu quando saio daqui ao fim da tarde, ele diz-me quantos minutos leva a chegar a casa. Eu nunca lhe disse onde é que morava. Mas ele sabe que eu, quando saio daqui a uma determinada hora, a princípio é para ir para casa, e em princípio sigo por uma determinada estrada e diz-me como é que está o trânsito.
Portanto, ele sabe isso. essa- Não e transmita- sabe onde eu almocei eu porque espero que tenho ele não um transmita a cartão de ninguém. Que ele não transmita a ninguém. Essa Se alguém quiser Mas saber, se alguém quiser saber, está Essa lá. fusão entre gestão e acumulação e gestão de dados e geolocalização é algo que modifica por completo a vida humana. E até já ouvi quem defenda que passa a ser o iPhone uma espécie de complemento do nosso cérebro em articulação funcional. Porque, na verdade, não só sabe para onde nos dirigimos para casa, como até é capaz de antecipar essa deslocação, dizendo, olha, se quer chegar às 7, há muito tráfego, então parta mais cedo para regular a sua vida. Ou seja, há uma gestão. Essa parte ainda é programável. Eu de programei dados, por uma hora que ele me diz que eu devo ir para a cama. Muito, Que é para poder dormir o mínimo muito das horas interessante. habituais. Mas essa é a civilização atual e essa também vai ser impossível parar. A questão é perguntar se com esses instrumentos e também com o debate que é feito ao nível dos blogs e do digital, o campo de controle da atividade humana pelos humanos se vai exercer de uma forma responsável ou de uma forma diluída. Bem, isso é um tema... Ou da pós-modernidade líquida, como agora se signou. fala. Sim, mas temos também todo o problema da inteligência artificial no qual nem sequer tocámos. Não, e temos uma coisa preocupante, já agora, já que estamos estamos um bocadinho. em dia de pessimismo, temos uma coisa muito preocupante. Eu nunca vi um bom romance de ficção científica que previsse uma sociedade liberal. Bem, é de facto Nunca vi. um final não demasiado entusiasmante, mas é o final que temos para esta semana. Até 2 a 8 dias.